Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o PM e tá começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. E aí, torcedor, no momento, Juan Pablo Vojvoda é o melhor técnico do futebol brasileiro? Alguns jornalistas cearenses comentaram e deram a opinião sobre isso. Quer saber mais sobre esse assunto? Então já papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Nos ajude aí na nossa caminhada rumo aos 13 mil inscritos. E compartilha, claro, o link desse vídeo para mais torcedores colarem, assistirem e deixarem a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Vamos lá! Galera, como eu falei antes da vinheta, vim trazer aqui uma matéria muito bacana que saiu no Footcast lá do Esportes do Povo. Vou colocar aqui na tela, que é uma pergunta que eu quero muito a opinião de vocês, mas a gente, claro, vai trazer aqui a opinião de alguns jornalistas cearenses, alguns, inclusive, já participaram aqui do canal, a gente conhece, alguns são parceiros, são amigos da gente. Inclusive, vou trazer um aqui para trazer um pouco desse comentário aí sobre esse assunto. Ó. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Tá aí, ó. Vojvoda é o melhor técnico do futebol brasileiro? Jornalistas opinam. No episódio de número 168 do Footcast, foi debatido se o argentino pode ser considerado o melhor treinador do futebol brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui na matéria e ver o que é que eles falaram. O Juan Pablo Vojvoda faz um grande trabalho à frente do comando técnico do Fortaleza. Após conquistar o Campeonato Cearense sob o comando do argentino, o tricolor do PC está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e é terceiro colocado no Brasileirão, sendo o melhor mandante da Série A. Com o trabalho desenvolvido em 3 meses até agora, Vojvoda já conquistou espaço de destaque no cenário nacional. No episódio número 168 do Footcast, foi debatido se o argentino pode ser considerado o melhor treinador do futebol brasileiro, com a apresentação de Lucas Mota e comentários de Thiago Minhoca, Gerson Barbosa e Afonso Ribeiro. O grupo discutiu o assunto no primeiro bloco do programa. O Povo repercute abaixo as opiniões dos jornalistas. Aí vamos dar uma olhada aqui nas opiniões. Ó. Primeiro, Lucas Mota falou o seguinte: não coloco o Vojvoda como o melhor disparado porque tem o Abel, que tem um trabalho há mais tempo e conquistou títulos importantes, mas coloco ele no bolo. Destaco como o melhor trabalho na Série A. O Fortaleza não está disputando a Libertadores, mas está indo bem na Copa do Brasil. Falando de Série A, o melhor trabalho é o do Vojvoda. O Gerson Barbosa falou aqui também, ó, está junto ali com o Abel, entre os dois melhores. Faz o melhor trabalho na Série A, acho que é por aí. Fico no meio termo entre ele e Abel. O melhor trabalho na Série A, de qualquer forma, é o do Vojvoda. O Afonso Ribeiro colocou aqui abaixo, Afonso que já foi assessor de imprensa do Fortaleza também, parceiraço, grande amigo. No Brasileirão não tem como contestar, é o melhor com sobras. Se comparar orçamentos, elencos, entre outras dificuldades que existem, o trabalho dele é impressionante. Tem o Abel ali na lista dos melhores trabalhos a longo prazo, já passou por momentos de turbulência, conquistou títulos. É bom lembrar que o Vojvoda ainda tem pouco tempo no Brasil, ainda vai passar por algumas situações que vão servir para avaliar bem, para colocar no topo do Brasil é cedo, mas o trabalho no brasileiro é impecável. E tem nosso querido amigo Thiago Minhoca, que já esteve aqui no Expresso Tricolor 2 vezes, mas eu não vou falar, eu vou chamar ele aqui para conversar com a gente. E aí, Thiagão, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Eu deixei para você mesmo falar a sua opinião. Você pode também representar, claro, os outros 3 amigos que fazem esse trabalho muito bacana lá no Footcast do Esporte do Povo. Não à toa serve demais de munição pra gente da mídia alternativa trabalhar esses conteúdos sobre Fortaleza. Mas e aí, Thiagão? Traz pra cá a tua opinião, pra todo mundo saber o que é que tu acha. Dá pra gente considerar nesse momento o Vojvoda como o melhor técnico no futebol brasileiro? Então, PM, olá, né? Mais uma vez agradecendo o convite e para debater esse assunto que desde da vitória de sábado contra o Palmeiras foi um assunto que gerou geral no Brasil inteiro, né? Não foi só aqui na imprensa local, mas também na imprensa local. Então, o Juca Kfouri falou, enfim, vários jornalistas, né, de peso nacional chegaram a falar sobre isso. E esse foi um debate da gente lá no nosso podcast, no Footcast, que a gente lança semanalmente também. Então, toda terça-feira, geralmente, sai o programa. E nesse último programa, a gente debateu sobre essa questão, sobre o fato do Vojvoda ser o melhor treinador do Brasil nesse exato momento. E aí, né, os comentários dos colegas, né, tanto o Lucas, como também o Afonso e também o Gerson, mencionaram ali que está tendo essa disputa com o Abel. Eu até falei que essa questão do melhor, ela é primeiro subjetiva, né? Porque o melhor tem a ver por vários cenários. Tem a questão do gosto, tem a questão do que é o momento, né? Se a gente for olhar, por exemplo, até para trazer um panorama para quem é o melhor jogador do Fortaleza, em algum momento foi o Ederson, agora o Benevenuto está se destacando. Então, ser o melhor, ela é uma variação e vai acontecendo ao longo da temporada. Nesse exato momento, com a vitória sobre o Palmeiras,
muita gente coloca o Vojvoda como melhor. Eu considero que hoje o trabalho dele, ele é um dos melhores. E se eu fosse colocar na proporção do que ele está fazendo com o elenco do Fortaleza, comparado ao que é o elenco do Atlético Mineiro, comparado ao que é o elenco do Flamengo, comparado ao que é o elenco até mesmo do Palmeiras, eu não tenho dúvida que, para mim, hoje, o melhor trabalho é o dele. Porque, principalmente, PM, se a gente for lembrar o time que ele pegou, é basicamente o time que ele pegou do Anderson Moreira. E ninguém imaginaria que o time fosse apresentar um futebol tão na frente, né? Tão além do que se esperava do mais otimista torcedor. Então, acho que esse é o ponto principal. Um treinador que está conseguindo trazer conceitos interessantes e aproveitar aquilo que ele tem de melhor no elenco, né? Fazendo os jogadores render bastante. Eu acho que esse é o ponto principal, que é um ponto que certamente seria questionado e que é muito bem questionado, e eu acho que hoje, para mim, né, na avaliação, para mim, um dos treinadores, o melhor treinador que está atuando nesse momento. Não à toa, esse destaque dele todo chama atenção, né? Claro, tanto da mídia como um todo, né? Não pegando só aqui a nossa mídia cearense, mas também a mídia tradicional do país todo, como você citou, né? Alguns outros canais de alguns jornalistas que trabalham para algumas emissoras gravaram vídeos, eu cheguei até a ver um do Vitor Sérgio Rodrigues também, que ele fala sobre não o Vojvoda em si, mas que o Fortaleza hoje é uma realidade e passa muito pelo trabalho do Vojvoda, não tem como falar, e numa equipe que, como você bem disse, foi formada pelo Anderson Moreira, né, que tem, assim, uma certa fama de ser um bom montador de equipes. Eu acho que nesse ponto foi um papel crucial ter mantido o Anderson ali no começo da temporada. Eu passei a ver por esse lado. Antes tinha uma crítica maior em cima do trabalho dele, mas a gente acaba esquecendo um pouco dessa montagem do elenco. E só agora é que a gente vai poder ver aí, pelo menos, 2 reforços que o Vojvoda pediu, né? Eu não coloco o Edinho em si, porque o Edinho eu acho que veio mais pelaquela questão de já jogou no Fortaleza, é um cara que vai estar livre no mercado, o Atlético não vai querer usar, o Fortaleza foi lá, trouxe o Edinho, mas Ângelo Henriques e o De Pietri são jogadores que passaram ali pelo crivo do Vojvoda, né, junto com o Cifec. Então, se ele já faz um bom trabalho com um elenco que nem montado por ele foi, fica a expectativa para a gente ver como será, né, o trabalho dele com jogadores que vieram pela indicação dele, se é que ainda vai vir mais jogadores, já pensando até numa montagem ou numa reformulação, talvez, se for necessária, para uma próxima temporada, né? Porque caso o time se mantenha nessa boa fase, pode ser que conquiste aí uma vaga na competição sul-americana, automaticamente o contrato do Vojvoda é renovado, segundo a cláusula que tem lá, e aí, meus amiguinhos, o homem já vai pensar numa montagem, talvez numa reformulação do elenco aí, qualificar ainda mais esse elenco, não é nem uma reformulação, eu diria, mas qualificar ainda mais esse elenco com nomes que ele vai certamente indicar, mas que vão passar também pelo Cifec, pelo crivo dele, de toda a diretoria de futebol. Então eu acho que é muito bacana a gente ver isso, porque é um cenário que a gente já viveu no ano passado, na temporada passada, porque o Rogério viveu um auge no Fortaleza e foi considerado o melhor técnico não do campeonato, mas acho que na atualidade, né, no futebol brasileiro, na temporada passada, não é isso, Thiago? Teve um momento que o Galvão Bueno, né, eu acho que foi naquela vitória sobre o Atlético Mineiro, é muito importante destacar, geralmente esses questionamentos vêm após uma grande vitória, né, o Fortaleza no passado quando ganhou do Atlético Mineiro, o Fortaleza quando ganhou agora, o próprio aconteceu o mesmo com outros clubes nordestinos, né, o próprio Ceará quando venceu o Flamengo, então sempre quando um time que não tem muita tradição consegue um feito desse, fazendo um bom trabalho, chama a atenção e aí, obviamente, o nome do treinador fica muito vinculado. Eu acho que o ponto principal que o Vojvoda tem demonstrado até aqui, primeiro, o equilíbrio. Não é uma equipe que você vai ver, não vai ser totalmente dominante contra o adversário, mas também não vai jogar um jogo totalmente apático. Tem momentos, tem partidas, tem tempos de jogo que o Fortaleza não faz um bom jogo e, principalmente, quando tem um primeiro tempo ruim, a maneira como o Vojvoda modifica a equipe para o segundo tempo, isso é que mais chama a atenção. E aí eu quero destacar alguns jogos. Por exemplo, o jogo contra o Fluminense. Geralmente o Vojvoda corrigia ali no intervalo. Só que no jogo do Fluminense, ele tomou o gol no começo do segundo tempo. E durante o segundo tempo, ele corrigiu ali o posicionamento do time para conseguir o empate, aquele gol que foi ali, né, uma jogada muito bem trabalhada pelo lado direito. E o outro jogo que para mim esse foi o mais importante, claro, além do jogo do Palmeiras, foi no jogo contra a Chapecoense, né? Um jogo chato, a Chapecoense do Jair Ventura, aquele time todo retrancado, e aí quando tem a expulsão do Quinteiro, ele com uma substituição, ele ganhou basicamente a partida. Foi lá, fez o 3-1, até tomou um gol no final, e acho que é um ponto, PM, que você vê como o treinador, ele conhece as peças que ele necessita. No jogo do Palmeiras, ele colocou o Ederson, e o Ederson tinha a função de tanto ser um volante como um meia de chegada, e a jogada, né,
do gol da vitória sair exatamente dos pés dele. Então, é um treinador que consegue ler além do que é a média geral dos treinadores. Claro que ele não é impecável, 100%. Por exemplo, ele precisa corrigir ainda o lado esquerdo do Fortaleza, que tem tomado muitas jogadas ali, né, no clássico, no próprio jogo contra o Palmeiras, é algo que ele vai precisar consertar. Mas cada vez mais ele vai mostrando uma evolução no trabalho. E você citou aí 2 exemplos muito claros, assim, que a gente vê a versatilidade na leitura de jogo e que ele consegue sobressair, tanto sem precisar fazer alterações, como fazendo, né? Contra o Fluminense foi um exemplo claro. O time conseguiu empatar com o gol do Robson, ele só fez ele consertou a marcação, ajustou o que precisava ser ajustado, e as substituições, as primeiras, só rolaram depois que o Fortaleza já havia empatado o jogo. Então, e já no jogo contra a Chapecoense foi o contrário, ele realmente precisou fazer uma mudança que influenciou diretamente no resultado, né? Então, pode-se dizer que, de maneira geral, o conjunto da obra é formado por vários pedacinhos ali que o qualificam a ser hoje, na nossa visão, um dos melhores treinadores na atualidade aí do futebol brasileiro. Se é o melhor ou não, aí o tempo vai dizer, fica para a opinião do torcedor, fica para a opinião dos jornalistas, e se você quer dar a sua opinião, já deixa aqui nos comentários o que é que tu acha. Vojvoda é o melhor treinador na atualidade do futebol brasileiro? Não é? O que é que o credencia a ser esse grande treinador que ele tem sido aí nessa temporada? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Tiagão, cara, faz um jabá aí do Futecast pra galera conferir, que a gente tá sempre antenado aí, pegando as informações do Esporte do Povo, e é um trabalho muito bacana que vocês fazem, fica à vontade. É isso, agradecer mais uma vez o convite e convidar a galera aí para acompanhar o Futecast toda semana, tá saindo pelo menos um episódio, é para sair 2, mas geralmente só tá saindo um por conta de preguiça, mas toda semana sai um episódio, a gente falando sobre o futebol cearense, o que aconteceu no final de semana, os resultados do futebol cearense. E aí a gente traz lá vários debates, nesse debate que a gente falou sobre o Vojvoda, destacando aí realmente o bom desempenho dele e mostrando o quanto ele está fazendo uma campanha muito boa com o Fortaleza, batendo recorde, né, da melhor campanha do Nordeste até aqui de um clube tendo disputado a Série A dos pontos corridos. Então, fica o convite, é só ir lá nos agregadores de podcast, são tantos que eu não vou conseguir citar aqui, mas qualquer agregador de podcast você escuta lá o nosso programa. Show de bola. Vou deixar o link aqui nos comentários, galera. Então, se você curtiu o nosso vídeo, se você curtiu aí os comentários do Tiagão também, deixa o like aqui no vídeo, que o like é muito importante. Vai lá, dá uma olhada no Futecast, dá uma olhada nessa matéria também, né, que tá lá no Esporte do Povo. Vou deixar o link também aqui nos comentários, aqui na descrição, na verdade, para vocês terem um acesso melhor. Mandar um abraço também pro Lucas Mota, pro Gerson, pro Afonso. E agradecer a você, Thiago, por ter colado aqui mais uma vez com a gente. Tamo junto. Não esquece, galera, de deixar o like. Se inscreve no Expresso Tricolor se ainda não for inscrito. Mais tarde tem live às 9 da noite. Lembrando que hoje é sexta-feira 13, então vai ter uma live muito bacana. Tudo sobre Fortaleza e Santos, jogão de domingo, jogo importante. A gente precisa conversar sobre como chega o Fortaleza e como chega o Santos para esse jogão que pode, quem sabe, coroar o título de campeão paulista do Fortaleza. Já foi o Palmeiras, já foi o Bragantino, já foi o São Paulo, já foi o Corinthians, falta só o Santos. Será? Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, valeu, Thiago. Valeu, galera. Deixa o like, tamo junto e é nóis.